Pode. Bom dia, Rosana. Bom dia, Aline. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos demais. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bem, e você, querida? Também, tudo jóia. Tá bom. Me senti honrado Nossa. com... A gente estava falando agora há pouco aqui, até a gente começar o evento, falando com o doutor Daniel, ele está no Rio de Janeiro. Então, ele está no calorzinho lá e a gente sofrendo aqui, né, Bruno? É verdade, hoje tá um frio aqui que, meu Deus. É nada, Rodrigo, pode abrir a turma do frio aí, o Rodrigo gosta também. Ixi, Eu tá, acho Fernando, que... você é da turma do frio? Eu gosto do frio, acho que a gente fica mais elegante no frio. Ih, Rosana, ó. Voto Hoje, vencido. a turma Voto do frio tá vencido. ganhando. Pessoal, os alunos continuam dizendo que está pedindo uma senha para ingressar. Ah, tem que falar com a moça que estava dando Será que a suporte para Priscila nós. ajuda a gente? Priscila que ela chama, peraí. Oi, É, Priscila. ó, tava olhando aqui, tem uma senha. Passa para eles, 69 1481. Priscila, você pode repetir, por gentileza, a senha? Porque o pessoal aqui no outro grupo está pedindo. 69, isso, 1481. Obrigado. Imagina. E, amigos, quanto tempo de exposição eu vou ter? Eu acho que, Daniel, 1 hora eu acho que está razoável. Tá, a gente vai ter perguntas também, debates? Eu sugiro o mesmo sistema que eu fiz com o professor Cássio. Eu deixo o senhor fazer a exposição e aí nas perguntas pelo chat, e aí eu faço a seleção das perguntas e transmito para o senhor. Perfeito. Eu não...
Ô, Priscila, Oi. quando eu puder começar a fazer abertura, você me avisa. Já estão com vocês, a hora que vocês quiserem. Fiquem à Posso vontade. continuar? Pode. Já vou torná-la também a anfitriã, tá bom? Tá, Bom porque evento. eu trago bastante gente. Isso. Bom evento para todos. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da OAB de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um dia da nossa Semana Jurídica, que já começou ontem, né? Tivemos 2 palestras, hoje estamos entrando no 2º dia. Compõe a nossa mesa virtual Dr. Rodrigo Amaral, secretário adjunto da 38ª subseção, doutora Rosana Lino, secretária-geral da 38ª subseção, e o doutor Bruno Christian Gabriel, que é presidente da Comissão de Processo Civil da 38ª subseção de Santo André. Também é mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho, advogado militante em São Paulo, produção científica desenvolvida com ênfase em processo civil, litigiosidade, acesso à justiça, precedentes e desjudicialização. Hoje abordaremos, passo a palavra para o Rodrigo Oarro, que vai representar a presidente, ou quem estiver representando, para as suas considerações iniciais. Doutor Rodrigo, fique à vontade. Muito obrigado, doutora Rosana, doutora Aline. Bom, em nome de toda a diretoria, um imenso prazer e cumprimento o nosso palestrante, doutor Daniel Amorim. Eu, pessoalmente, também como estudioso do processo civil, acho que dispensaria até a apresentação do doutor Daniel, sempre com excelentes obras, excelentes palestras, excelentes colocações. Então, também aproveito para cumprimentar e parabenizar o doutor Bruno e toda a sua comissão pela excelente qualidade de palestrante que está possibilitando na nossa Semana Jurídica aqui da OAB de Santo André, e certamente teremos um proveitoso encontro. Então, na figura de toda a nossa diretoria, agradeço a presença do Dr. Daniel e, novamente, parabenizo o Dr. Bruno. Hoje abordaremos o tema 4 anos de vigência do CPC, Código de Processo Civil de 2015. E o nosso palestrante do dia é o Dr. Daniel Amorim Assunção Neves. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. Passo a palavra ao presidente da comissão, o doutor Bruno, e, na sequência, para o doutor Daniel começar a brilhante palestra de hoje. Bom, gostaria de agradecer à doutora Andréa sempre pela oportunidade de abrir o espaço da OAB de Santo André para que possamos ter debates aqui, sobretudo de temas que envolvem a advocacia. Agradeço ao professor Daniel, já fazia um tempo que eu mantinha contato com o Daniel, tentando trazê-lo para prestigiar aqui, para ser prestigiado, na verdade, né, pela advocacia andreense e pelos nossos alunos da graduação. Costumo indicar a obra do professor Daniel, junto com a do professor Cássio, que eu entendo que são doutrinadores que escrevem voltados para a prática da advocacia, não é? E é justamente nesse aspecto que eu propus a palestra. Então, muito se falou lá atrás, quando a entrada em vigor do Código de 2015, que esse código adivinha com uma inspiração, a algo que trouxesse uma celeridade ao processo. Então, passado 4 anos de vigência desse código, então chegou-se a hora, não é, de verificar o que deu certo, se essa suposta efetividade, celeridade que veio na exposição de motivos do novo código, não é, se efetivamente isso ocorreu na prática, né? Eu tenho particularmente algumas questões que, se o doutor Daniel me possibilitar aí no decorrer da fala dele, eu gostaria de conversar com ele sobre isso, mas desde logo deixo aqui meus sinceros agradecimentos. Sei da agenda do doutor que
é muito concorrida, e desde logo passo a palavra para o doutor Daniel. Muito bem. Eu queria primeiro agradecer a todos da diretoria da OAB de Santo André, faço na pessoa do professor Bruno, né, que foi quem materializou o convite para que eu estivesse aqui com vocês na data de hoje. E algo que provavelmente nenhum de vocês sabe, mas eu tenho uma ligação bastante estreita com a cidade de Santo André, porque o meu pai, já falecido, né, ele foi juiz de direito em Santo André. Então, nós moramos em Santo André, ali na Praça Kennedy, no primeiro prédio. Na época que a gente morava ali na Praça Kennedy, era o único prédio que tinha na Praça Kennedy. Fui sócio do Aramaçã, fazia natação e judô no Aramaçã. Fui diversos domingos com meu pai, apesar da gente torcer para a Portuguesa, a gente ia lá assistir o jogo do Ramalhão no Bruno José Daniel. Então, é com bastante alegria que hoje eu venho aqui trazer algumas ideias e bater um papo, né, com os nossos colegas da sempre querida Santo André, que ficou, obviamente, uma cidade marcada positivamente na minha vida, disso não há dúvida nenhuma. E é sempre difícil, né, Bruno, a gente fazer uma retrospectiva de um código que as pessoas já não gostam mais de chamar de novo, mas eu continuo a entender que é um código novo. Eu acho que ainda é o novo CPC. Porque se a gente pegar a média de duração dos códigos de processo civil no Brasil, tivemos só 2, é verdade, mas a média de duração desses códigos foi de 39 anos. Então, se a gente projetar uma duração aí de 40 anos para o nosso código, 4 anos, eu imagino que ainda seja pouco. Então, eu não acho que as impressões elas sejam já definitivas. É claro, né, que 4 anos também não é nada, então alguma coisa é. E a gente acaba, claramente, já percebendo algumas coisas do código que estão funcionando, algumas que não estão funcionando, mas podem vir a funcionar, e outras que realmente já se anuncia a morte breve, né? E aí eu fiz aqui um pupurri de temas, né? A gente também fazer uma retrospectiva do CPC, daria para eu falar aqui mais ou menos uns 8 dias sem intervalo, né? Mas eu fiz uma seleção, uma escolha dramática, eu posso dizer assim. Selecionei alguns temas que me chamam mais atenção, se assim eu poderia colocar. E eu começo, naturalmente, por um tema que é muito caro à advocacia, e assim deve ser, é a questão dos honorários advocatícios, né? E há boas notícias, ainda que nuvens negras no caminho se avizinhem, há boas notícias a respeito das mudanças implementadas legislativamente com relação aos honorários advocatícios, né? Nós tivemos uma mudança substancial ali no artigo 85, que mudou de maneira bastante sensível os critérios de fixação do valor dos honorários. Nós saímos de uma dualidade do CPC de 73, que era 10% a 20% da condenação. Se não tivesse condenação, o juiz arbitrava o que queria. E aí você já sabe o que isso significa, né? R$1.000 para você chegar no STJ, o STJ dizer realmente R$1.000 é ínfimo, vão aumentar para 1.300, né? Então, é mais ou menos esse o panorama. E aí o legislador, percebendo que a coisa estava bem avacalhada, para dizer o mínimo, ele resolve criar mais critérios objetivos, aos quais, naturalmente, o juiz se vincula. Pelo menos os juízes que gostam de exercer a sua função de maneira legítima, significando aplicar a lei. Então, nós temos lá, como primeiro critério, os 10% a 20% de condenação. Se não houver condenação, nós temos 10% a 20% do proveito econômico. Isso é muito importante naquelas hipóteses de improcedência dos pedidos condenatórios. Porque se você pede 100 mil, o juiz concede, o advogado do autor ganha 10 mil no mínimo. Agora, e se o juiz julga improcedente? Bom, se o juiz julga improcedente, o advogado do réu tem que ganhar 10 mil também no mínimo. Porque proveito econômico é o que eu ganho e o que eu deixo de perder. Daniel, mas não há proveito econômico aferível aqui. Vamos para o valor da causa. 10% a 20% do valor da causa. Ah, mas Daniel, o valor da causa é irrisório. Aí vamos para o critério estimativo. Então, para a gente chegar no critério estimativo, nós temos que zerar os 3 critérios anteriores.
E vou dizer que a terceira e a quarta turma do STJ tem vários precedentes aplicando esta norma de maneira correta. É motivo de comemoração, porque há uma percepção dessas turmas do STJ de que a liberdade do juiz na fixação do valor dos honorários diminuiu sensivelmente com o CPC de 2015. É muito residual essa liberdade valorativa dos honorários por parte do juiz, né? O arbitramento do juiz, levando em conta o local da prestação do serviço, a complexidade e tudo mais. Mas, aí que vem as nuvens carregadas, a primeira e a segunda turma, elas têm sido vacilantes na aplicação do dispositivo. Em especial em temas muito sensíveis à fazenda pública, hipóteses de honorários consideravelmente elevados, nos quais figura como devedor a fazenda pública. Não é segredo para ninguém, eu não sou advogado da área pública, viu? Então eu falo aqui como mero acadêmico, eu não tenho uma ação sequer contra o poder público, nenhuma. Mas é evidente que o STJ ele tem uma tendência fazendária notória, né? De tutela da fazenda pública. Isso qualquer pessoa sã pode atestar. E aí vem, né, uma certa interpretação, eu vou assim ser elegante não sendo, tá? Uma interpretação exótica do dispositivo legal, né, para dizer o seguinte, olha, sabe quando está previsto que o valor da causa é ínfimo, e aí o juiz ele tem que fazer uma valoração? Então, quando a gente adotar um critério legal e dar um valor que a gente acha exorbitante, nós também vamos poder diminuir, né? Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas é uma ginástica hermenêutica, né, digna de Daiane dos Santos, né, porque, de fato, a previsão legal ela não dá espaço para esse tipo de interpretação. O fato, entretanto, é que mais dia menos dia, por conta dessa divergência que está se instaurando, o tema será levado à Corte Especial do STJ. Não é? E dali sairá uma solução única para a fazenda pública, para particulares, e aí nós vamos descobrir se há ou não um respeito à norma legal. A tendência, pela análise dos julgados, né, pelos ministros que já foram realizados, é de que a maioria vença na Corte Especial no sentido de aplicabilidade da norma nos termos da sua literalidade. E a outra novidade, né, de honorários advocatícios, que eu achei bem interessante, e que depois de um certo momento de algumas indefinições, começa a ser aplicado com bastante frequência, são os honorários recursais. Né? É claro que ele tem um lado sombrio, e o lado sombrio seria tentar restringir o direito ao recurso por uma questão econômica, né? Dizendo, ó, não recorra, porque se você recorrer, você ainda vai ser condenado a mais honorários. Então, há, de fato, né, esse lado dos honorários recursais, mas os colegas aqui, né, têm de convir que o juiz, quando fixa honorários na sentença, ele não sabe, nem tem como saber o que estará a acontecer depois disso. Né? Daniel, às vezes transita em julgado a sentença. Faz tempo que eu não vejo, viu, uma coisa dessa acontecer, mas tudo bem. Às vezes transita mesmo. E aí a fixação dos honorários terá sido efetivamente pelo trabalho realizado pelo advogado. Mas, né, venhamos e convenhamos. O que vai acontecer depois da sentença? Apelação. Apelação julgada monocraticamente, agravo interno. Agravo interno julgado, RE e RESP. Os dois inadmitidos. Agravo em RE e RESP, agravo interno, a depender do fundamento da inadmissão. Aí sobe. Julgamento monocrático não admitindo. Agravo interno de novo. Ou seja, né, você geralmente trabalha mais depois da sentença do que trabalhou antes. E os honorários continuam 10%, não tem sentido. Não tem sentido. Se a natureza jurídica dos honorários é de remuneração pelo trabalho desempenhado, é evidente que quanto mais trabalho o advogado desempenha, mais ele deve receber. Então, me parece bastante saudável o 85, parágrafo 11. Ele já vem sendo utilizado em larga escala pelos tribunais. Né? Até os colegas advogados aqui, é sempre importante, né, observar que se porventura não houver tal fixação, embargos de declaração neles, porque aqui há uma omissão
evidente. Ah, Daniel, mas as partes não pediram a fixação de honorários. Ora, honorários, desde que o mundo é mundo, são espécie de produto implícito, o que significa dizer que o órgão jurisdicional, ainda que não provocado a tanto, ele tem o dever de fixar os honorários. Então, você pode, mesmo assim, tá? Mesmo que ninguém tenha pedido, você pode embargar de declaração, nos termos lá do 1022, porque é ele mesmo, 1022, que diz, né? Aquelas matérias que são conhecíveis de ofício e não foram enfrentadas, elas configuram uma omissão passível de correção via embargo de declaração. Bom, uma outra grande novidade do CPC é que, na verdade, na minha percepção, tem muito mais repercussão dogmática do que pragmática, né? Escreve-se muito sobre esse tema. Teses de doutorado, dissertações de mestrado, obras coletâneas. Nós temos uma produção acadêmica assim, monstruosa para tratar desse tema, mas na prática eu ainda vejo muita timidez. Eu estou falando do negócio jurídico processual do artigo 190 do CPC. E, Daniel, por que você vê uma timidez muito grande na prática? Ora, há vários fatores, né? O cultural pode ser um, mas eu imagino que seja o desconhecimento do operador, do advogado, né? O advogado ainda não entendeu o que ele tem ao seu alcance nos termos do artigo 190 do CPC. Porque sem aqui, né, entrar nas polêmicas que obviamente existem a respeito da interpretação da norma, quando a gente vai lá no 190, a gente percebe uma liberdade dada às partes, um verdadeiro princípio da autorregulamentação, para que as partes adequem o procedimento às suas exigências do caso concreto. Então, imagina que as partes elas estão numa posição de disputa, claro, né? Mas mesmo numa guerra, é possível encontrar alguns pontos de convergência. Claro. Então, é possível que as partes, mesmo estando disputando o direito material, consigam ver em alguns aspectos processuais convergências e a ambas as partes, tanto ao autor quanto ao réu, fique claro que a adoção do procedimento nos termos da lei, ela não será boa para ninguém. Então, as partes, veja só, elas podem mudar o procedimento. Elas podem criar atos processuais que o procedimento não prevê. Elas podem suprimir atos processuais que o procedimento prevê. Elas podem inverter a ordem dos atos processuais previstos no procedimento. Elas podem alterar os atos processuais, tanto na sua forma, como no seu tempo, no seu lugar de prática. Então, é uma liberdade dada às partes bastante considerável. E aí a dica, né, que eu dou aos colegas advogados é de que esse acordo processual, esse negócio jurídico processual, ele seja feito no momento de celebração do contrato. Perceba que quando nós participamos, né, preventivamente da celebração dos contratos, o que nem sempre acontece, né? Porque ainda, infelizmente, há muita gente que acha que o advogado ele só existe para quando dá o problema, né? E não nos chama justamente para evitar que esse problema aconteça. De qualquer maneira, também é positivo, né? Porque para quem é do contencioso como eu, um cenário desse é até favorável, né? Porque se fizessem tudo direitinho, eu não teria muito chance de atuar, né? Então, para mim, continua aí fazendo bastante besteira, né? E aí, quando dá o problema, eles me chamam e aí eu vou lá, né? Como um típico advogado do contencioso civil. Mas o fato é que se você trabalha, né, com contratos, a sugestão de incluir essa cláusula no contrato, ela tem uma razão muito clara, né? E que razão é essa, Daniel? O contrato é a época do casamento, início do casamento. É ilusão, é felicidade, é amor, está todo mundo feliz. E nesse clima, né, de felicidade, é muito mais fácil você dialogar com a parte contrária
para que haja uma adaptação procedimental. Você não deve perceber, mas quem sabe você já faça isso muitas vezes, já fez muitas vezes, quando ao final do contrato você concorda com a parte contrária em celebrar uma cláusula de eleição de foro. E o que é a nossa antiga, tradicional, conhecida por todos, cláusula de eleição de foro? É um negócio jurídico processual. Então, na verdade, aqui, nesse momento, é o ideal. Já vislumbre a possibilidade do divórcio, né? Já vislumbre a possibilidade do conflito derivado daquele contrato. E aí, já visualizando o eventual processo que vai existir, você já faz as devidas adaptações procedimentais. Por quê, Daniel? Durante o processo não é possível? Não é possível. É possível, sim. Mas ali, né, o clima já é outro. Ali, o vinho já vinagrou, né? Ali já, o pessoal já está em conflito, já está aquele clima ruim, e aí, evidentemente, fica mais difícil o diálogo, né? Então, é possível, mas quem sabe seja mais fácil de fazer em momento anterior ao próprio litígio. Uma outra novidade que eu entendo bastante interessante e que eu também não estou vendo o advogado fazer uso recorrente, né? Que é a tutela antecipada antecedente. Eu até imagino aqui que seja uma questão de hábito, né? Uma questão de hábito. Porque em 94 passa a existir a tutela antecipada no CPC. E nós, né, com a tutela antecipada ali em 94, só tínhamos a opção de elaborar o pedido de tutela antecipada de forma incidental. Naquela época, a gente processo cautelar antecedente e o processo cautelar incidental. Mas a tutela antecipada, como tutela de urgência satisfativa, essa só podia ser incidental. Então, o que nós, todos advogados, nos acostumamos a fazer? Petição inicial, já veiculando a pretensão principal e abrir um tópico ali para pedir a tutela antecipada. É isso que a gente fez durante 20 anos. Essa que é a verdade. E aí vem o código e diz assim, olha, agora você pode começar um processo exclusivamente com um pedido de tutela antecipada. Então, a ideia da tutela antecipada antecedente é essa. A petição inicial ela vai estar toda formulada exclusivamente para um pedido de tutela antecipada. E aí, o que vai acontecer, Daniel? Bom, aí você vai ter a possibilidade ou não do deferimento, mas vamos pensar positivamente. Se houver o deferimento da tutela requerida, você vai ter um prazo de 15 dias para emendar a sua inicial. E aí, nessa emenda da inicial, você vai transformar a sua pretensão de tutela antecipada numa pretensão principal. Então, pode incluir causa de pedir nova, pode até fazer outros pedidos, pode juntar documentação. Faz uma nova inicial, na verdade, e aí o processo ele segue para discutir a tutela principal, o efetivo direito material da parte. Daniel, eu não vejo, sinceramente, grande vantagem em fazer essa tutela antecipada antecedente. Eu não vejo. Né? E eu não vejo vantagem porque quando eu faço, quando eu elaboro, quando eu crio um pedido de tutela antecipada, eu, na verdade, já tenho condições de fazer o pedido de tutela principal. E aí, cá entre nós, eu já faço as duas ao mesmo tempo. Tá. Então, eu vou tentar aqui te mostrar duas vantagens que você tem na utilização da tutela antecipada antecedente. A primeira, ela envolve a questão da extrema urgência. E é importante por quê? Porque quando há uma urgência urgentíssima, sabe aquela tutela para ontem, né? Sabe aquela, essa é a desgraçada, sabe? Você vai peticionar, aí o peticionamento eletrônico, aí você já está na porta do fórum nos tempos, né? Pré-pandemia.
e o juiz não chega, e o juiz só chega tarde, você fica lá, e aí você fala, não, se eu sair daqui, eu tenho certeza, se eu sair daqui, dá para comer um pão de queijo, um maldito pão de queijo na cantina, o juiz vai chegar e vai começar alguma coisa, a hora que eu voltar, ele não vai me atender, então eu fico lá, segurando o xixi, morrendo de fome, com frio, com calor, aquela desgraça, esperando o homem aparecer lá no corredor, o cara aparece no corredor, você não tem nem chance dele entrar na sala, você já meio que abraça ele, pega ele, dá um taco nele, assim, ó, fala, excelência, vamos junto, tá aqui, eu tô aqui, um negócio muito difícil, o cara até toma um susto, fala, rapaz, o que tá acontecendo? O senhor nem sabe, pelo amor de Deus. Bom, é essa aí. E essa aí, quem advoga sabe, ela começa com aquele diálogo tenso com o cliente, né? Você tá lá, todo ferrado, fazendo peça, aquela desgraça, aí toca o telefone, aí o cara se atende, doutor, tem um negócio amanhã. Amanhã? Mas são 1h da tarde. Ah, doutor, tem que sair amanhã. Então me manda aí os documentos. Ah, esses documentos eu tenho só alguns aí. Os outros estão lá com o meu primo, tá com o tio, tá no lugar. Fala, ai, Jesus. Manda o que você tem. Aí o cara manda o que você tem. Você tem pouquíssimo tempo para pensar, que é um ativo valioso do advogado, né? Porque se o advogado não consegue pensar, ele vai encontrar bastante dificuldade de exercer a advocacia. E você tem pouco tempo, sabe, para deixar o pensamento em banho-maria, voltar, falar, não, será que é isso? Conversar é bom, conversar com o sócio, com a sócia, com o colega, tal. Não tem tempo nada disso, você tem 2, 3 horas para fazer uma inicial, que vai ficar porca, né? Todo mundo sabe, por mais, né, maravilhoso que você seja como advogado, vai ser uma inicial meia boca, mas o tempo é o inimigo, né? E aqui Canelucci já dizia, né, o tempo como inimigo, mas aquele é um inimigo mortal, né? E aí, aquele jeito, você faz do jeito que tem e vai para o juízo. Agora, perceba, nesse caso, vale a pena você queimar o cartucho de já expor a sua pretensão principal meia boca para poder fazer o pedido de tutela antecipada? Não tem sentido. Ah, Daniel, eu acho que com o pouco que eu tenho agora, dá para convencer o juiz a, pela segurança, pelo desespero, me dar uma tutela aí. Mas, de fato, com o que eu tenho hoje, eu não ganho processo nenhum no mérito. Eu reconheço. E aqui tem que ser um negócio mais trabalhado, tem que ter uma documentação melhor, um planejamento processual mais adequado. Poxa, tutela antecipada antecedente. O juiz vai conceder, vai te intimar, você tem 15 dias úteis para fazer a emenda da inicial. Você ganhou o tempo que você precisava. Né? Ah, Daniel, mas a minha situação não é essa, não, viu? Na verdade, é urgente, mas também não é aquela urgência, né? É uma urgencinha, assim. Então, dá tempo de eu preparar bem, recolher o material e tal. Bom, mas aí eu vou lembrar da possibilidade da estabilização da tutela antecipada antecedente, lá do 304. Há uma controvérsia, né, hoje no STJ, é outro tema que vai ter que chegar na Corte Especial, a gente está esperando isso, porque o código diz, né, se o réu não recorrer, a tutela antecipada se estabiliza. Bom, partindo da premissa de que a decisão que concede a tutela antecipada é uma decisão interlocutória, dentro da maioria dos casos, esse recurso seria o agravo de instrumento. Né? A primeira turma do STJ tem um entendimento, por maioria de votos, foi equilibrado, foi 3-2, no sentido de que só o recurso mesmo evita a estabilização, ao passo que a terceira turma, num julgamento unânime, entendeu que qualquer forma de irresignação do réu, ainda que não recursal, já é o suficiente para que não haja a estabilização. É mais ou menos dizer o seguinte, se ficar constatado nos autos por uma expressão de vontade do réu, de que ele não concorda com a concessão da tutela antecipada, nós já não teremos estabilidade. Minha dica para você, advogado de réu, agrave. Ah, Daniel, mas eu não tenho nada de inteligente para falar. Então diga algo que não é inteligente mesmo. Porque aqui você está sendo chamado pelo código a um ato que pode bem ser um ato pro forma. Ah, mas há uma divergência. Você vai pagar para ver? Porque instaurada a divergência no STJ, um dia a Corte Especial vai pacificar. E se ela pacificar que tem que ser mesmo um agravo?
Aí você não vai ter via para recuperar o que você fez lá atrás. Então vai na segurança, agrava. O sujeito fala assim, professor, mas aqui eu vou agravar. Eu realmente não quero agravar, eu só quero discutir o direito material, mas você vai ter que agravar. Ah, mas eu não vou gastar o dinheiro do preparo. Tá, então entra com agravo deserto, pronto. Você quer ser radical, seja. Ah, mas ele vai me ensinar a recolher pelo dobro. Aí você não recolhe. Se me permite uma parte, professor Daniel, nessa questão da estabilização da tutela, que é algo de difícil, que é difícil para a gente explicar para os alunos, né, essa divergência, porque, e daí porque depois eu tenho outros pensamentos com relação aos precedentes no Brasil e a sua necessidade, porque em um período curto, um espaço curto de tempo, né? Salvo engano, a primeira posição do STJ é datada de dezembro, no final de 2018, e a segunda posição completamente antagônica veio no final de 2019. Eu gostaria de saber do senhor, professor Daniel, até porque nós temos um quórum bem razoável de alunos aqui, a sua posição com relação ao artigo 304, se foi uma infelicidade do legislador, o que me parece a palavra recurso, né? Se foi uma infelicidade do legislador colocar a palavra recurso ali, até porque se dessa decisão não se faz coisa julgada e as partes podem rediscutir a matéria, né? E se o processo ele veio com esse princípio da instrumentalidade das formas, me parece que essa segunda decisão do STJ não coaduna com o espírito do código, né? Não com este artigo em específico. Por isso que eu fiz esse à parte para saber da posição do senhor com relação ao artigo 304. Olha, Bruno, eu concordo com você, né? Aliás, eu vejo essa questão que você colocou, eu achei bem interessante. Ontem mesmo eu fiz uma live com o professor Luiz Rodrigues Vamber, e ele disse algo que eu já tinha ouvido de outros doutrinadores e que eu acho importante. O CPC de 2015 ele tem que ser interpretado de forma sistêmica. Você não consegue bem interpretar as normas se você as tomar de forma isolada. Porque o CPC 2015 ele tem um espírito. Ah, mas esse espírito ainda não se concretizou. Sim, eu também acho. Mas ele tem um espírito. E nesse espírito do CPC, eu vejo caráteres principiológicos nítidos, linhas principiológicas nítidas. E uma delas, gostando nós ou não, eu vou falar desse tema, inclusive, é a diminuição da recorribilidade. Isso para mim é claro. O artigo 1015, a taxatividade, que depois virou taxatividade mitigada, a ideia de você limitar o acesso aos tribunais, em especial os de segundo grau. E aí vem uma norma dizendo assim, olha, mesmo que você não queira recorrer, você só queira que o processo prossiga, você tem que recorrer. Não tem sentido. Não tem sentido. Nós precisamos buscar na racho da norma, inspirada pela interpretação sistêmica, o que a norma quer dizer. Então, ali onde está escrito recurso, eu vou dizer para você, Bruno, não é que foi um vacilo do legislador, foi um vacilo consciente. Porque nas discussões legislativas, isso é o que mais me perturba, a previsão era de resposta. E aí o legislador muda para recurso. Então, se a gente fizer uma interpretação histórica do dispositivo, a interpretação literal que deveria ser admitida. Mas isso conspira contra todo o sistema principiológico do Código. Então, eu defendo até no meu manual, né, de que uma petição, uma simples petição da excelência, eu não quero discutir tutela antecipada aqui, mas eu quero discutir o mérito. Segue o jogo, vamos embora. Né? Se o autor tem direito de ação, Bruno, o réu também tem o direito a uma decisão de mérito. Ele não precisa expressar esse exercício do direito por um recurso. Não tem sentido. Né? Só complica, só encarece, só aumenta o volume de trabalhos do tribunal. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Da minha prática profissional. Eu, desde que comecei a advogar, comecei sozinho, formei meu escritório recém-formado, e foi aquela desgraça que vocês já podem imaginar, mas eu sempre advoguei para instituição financeira. Advogo até hoje.
E eu não sei se vai chocar alguém aqui, mas o teu nome ficar no Serasa ou não por uma dívida que você tem com a instituição financeira é algo absolutamente irrelevante para a instituição financeira. Irrelevante, mas assim, irrelevante total. Por quê, Daniel? Porque ela sabe que não pressiona ninguém a pagar. E ela tem um cadastro de devedores interna. Ou seja, daquele banco você não vai levar mais dinheiro. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mesmo que o teu nome não esteja no Serasa. Você está no cadastro interno de devedores. Então, quando vem uma decisão interlocutória dizendo tira o nome do Serasa, o banco não recorre. Os meus, pelo menos. Eu não vou gastar o dinheiro do preparo. Não vale a pena. Deixa, então, o nome dele fora do Serasa. Azar dos outros bancos que vão achar que ele é um bom pagador, vão emprestar dinheiro para eles e vai tomar. Eu não empresto mais. Então vamos embora. Agora vem a insegurança, né? Ah, Daniel, mas e se não agravar numa tutela antecedente? Será que a gente vai poder discutir depois a dívida? Eu acho que sim, mas perceba, já cria uma discussão. Ah, e se o juiz entender que não? Agrava. Agrava. Quer dizer, numa hipótese em que nós não agravamos, nós vamos ser chamados a agravar, né? E é aquele trabalho, né, inútil, né? Dostoiévski já dizia, né, lá nas Memórias do Cárcere, que o que o atormentava como preso político na Sibéria não era trabalhar. Era trabalhar, fazer uma casa, passava meses no inverno construindo uma casa, a hora que estava pronta, qual que era a ordem seguinte? Desconstruir a casa, levar todo o material para 500 metros adiante e construir ela de novo. E assim sucessivamente. É o trabalho inútil que acaba deixando todo mundo louco. E a interpretação literal, nesse caso, ela vai nos levar justamente a essa circunstância. Então, eu concordo com você, Bruno. A gente tem que interpretar sistematicamente o dispositivo. E eu aliás, viu, Bruno, eu acho que na hora que chegar na Corte Especial, vai ser esse o entendimento. Porque foi unânime na terceira turma, né? Na primeira turma foi 3-2, foi ali muito pegado e tal. Eu acho que a esperança aí com relação a esse tema. Bom, eu falei en passant, né? Mas eu não tenho como escapar, porque esse é um tema muito importante para o advogado, né? Para o advogado contencioso civil, né? Aquele que milita. Que é a questão do cabimento do agravo. Né? Porque o que aconteceu? O CPC de 2015, ele resolveu criar um rol de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Né? Numa técnica de recorribilidade bem diferente que a gente tinha no Código 73. E aquelas decisões interlocutórias não recorríveis por agravo de instrumento, elas passaram a ser recorríveis posteriormente por meio da apelação ou contra-razões. Lá, quando acabar o processo, vem a sentença, e aí lá naquele momento, apelação e contra-razões, é lá que você vai impugnar a interlocutória. Claro, né, causou uma certa surpresa, mas só em advogado chique, viu, Bruno? Causou surpresa. Porque no juizado especial já era assim desde 95. Então, nós que fazemos juizado especial, a gente já está acostumado a não conseguir agravar de interlocutória e colocar lá como preliminar o recurso nominado. Mas para o advogado chique foi um choque, né? Do jeito que nem sabe onde fica o juizado especial, que nunca fez audiência no trailer do Poder Judiciário, lá no sacolão da Zona Norte, para esse aí, pô, caramba, e agora e tal. E o advogado trabalhista também já está acostumado, né? Eu não faço trabalhista, mas o trabalhista também já está acostumado com essa parada aí de interlocutória não recorrível por agravo e tal, né? Então, na verdade, Daniel, que novidade. Não, novidade para quem? Né? A gente já tinha no processo trabalhista, já tinha no procedimento que à época chamava sumaríssimo, né, dos juizados. Hoje eu nem sei como chamar o procedimento dos juizados, porque antigamente era ordinário sumário do CPC, sumaríssimo do juizado. Agora não existe mais ordinário sumário, é o comum. E aí eu nem sei mais como chamar o procedimento dos juizados. Sei lá, esse procedimento aí, da Lei 9.099. Não sei o nome, então não vou chamar de nada. Então, vem para o CPC. Bom, a primeira observação que eu preciso fazer, que eu faço sempre, mas é porque eu acho de fato que é importante, é de que o rol legal de interlocutórias agraváveis,
não é somente o rol do 1015. Ah, por causa da decisão do STJ. Não, 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 não. Não tem decisão do STJ nenhuma. Presta atenção. Pega o 1015 aí. Ah, tá aqui, professor. Vai lá no inciso 13. O que o inciso 13 do 1015 ele fala? Ele fala assim: aonde houver previsão específica de cabimento de agravo de instrumento, ele será cabível, ainda que a interlocutória não esteja neste rol do 1015. E cá entre nós, se há uma previsão específica de cabimento do agravo, nem precisa estar no rol do 1015. Olha que curioso. As primeiras leituras que eu fiz do CPC, lá atrás, anos atrás, lá no projeto ainda que eu acompanhei e tal, me chamou a atenção o seguinte: o réu, além de contestar, reconvenção. Mas a reconvenção não preenche os requisitos necessários, não tem conexão e tal. O juiz indefere de plano a reconvenção. Não há dúvida de que aqui é uma decisão interlocutória, porque o processo não acaba, né? Aqui a gente teria duas ações no mesmo processo, o que acaba é uma só das ações. E aí eu me coloquei a procurar esta decisão no rol do 1015. E adivinha? Ela não está lá. Se o juiz tivesse julgado liminarmente improcedente a reconvenção, aí estaria. Seria uma decisão interlocutória de mérito, estaria lá no 1015, inciso 2. Mas não, essa é uma decisão terminativa. Ela não está no 1015. Eu falei, rapaz, que opção estranha. Será que aqui não haverá uma recorribilidade imediata? Eu achei muito estranho. E aí, continuo estudando, continuo lendo. E aí eu chego lá no artigo 354, parágrafo único. Uma parte do código que ninguém costuma dar muita bola, né? Julgamento conforme o estado do processo. O pessoal nem sabe o que é isso aí. Mas está lá, escrito o seguinte: que se a decisão diminuir objetivamente o processo, ela é recorrível por agravo de instrumento. E adivinha? Se o processo tem duas ações, a principal e a reconvencional, e a reconvencional é decidida, eu estou diminuindo objetivamente o processo. E aí cabe o agravo de instrumento. Não por conta do 1015, mas por conta do 354, parágrafo único. Ah, Daniel, porque tem previsão expressa, o 1015 já tinha avisado. Perceba, vai para a lei extravagante. Porque nas legislações extravagantes, você vai ter hipóteses tão específicas que não teria sentido contemplá-las no CPC. Então, você tem ali no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Sabe qual é a previsão? Porque na improbidade é diferente, né? Você notifica o réu faz uma defesa prévia, e aí se o juiz acolher a defesa prévia, ele já extingue o processo. Se o juiz rejeitar a defesa prévia, ele determina a citação do réu. Essa decisão que rejeita a defesa prévia e manda citar o réu é recorrível por agravo de instrumento. Por quê? Porque ela está no 1015? Não, ela não está no 1015. Ela está no 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade. Então, perceba. Para você primeiro fechar o rol legal, expanda os seus horizontes além do 1015. Essa é a primeira lição que eu tenho que te passar. Procure a sua decisão interlocutória e para ela há alguma norma específica do cabimento do agravo. Porque se houver, você resolveu o seu problema. Aí vem o STJ. O tema 988, julgamento repetitivo, precedente vinculante. E vamos ser aqui direto, né? Precisamos ficar aqui dourando a pílula. O STJ, ele disse basicamente o seguinte, ó, esse rol legal aí, ele é insuficiente. É insuficiente. Porque tem decisão interlocutória que nós achamos que tem que ser recorrível por agravo, mas que não está no rol. É isso. No final é isso. Cheirinho de contralegem aqui, bastante forte, mas de qualquer maneira a ideia é essa. Nós vamos criar um critério
Esse é o STJ falando. Nós vamos criar um critério para admitir o agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Que critério é esse, Daniel? É a urgência. É a urgência. Significa dizer o seguinte: se você convenceu os desembargadores, lá do teu agravo, de que esperar para impugnar esta interlocutória só ao final, em apelação ou contra-razões, será inútil? Será inútil. Por quê, Daniel? Porque a sucumbência gerada pela interlocutória, ela não vai conseguir ser revertida de forma eficaz com o provimento do seu recurso lá no final. Isso torna o recurso inútil. E se o recurso ele é inútil, eu vou liberar para você essa recorribilidade imediata pelo agravo de instrumento. É isso que o STJ está te dizendo. É simplesmente isso. É claro, né, que os julgamentos paradigmas envolviam o tema da competência. Então, essa é uma matéria que o advogado já tem que saber que cabe agravo de instrumento. Decidiu competência absoluta, relativa, não interessa, agravo de instrumento. Tá? Porque foram os dois paradigmas do julgamento repetitivo. E aí você tem que analisar o caso a caso. Né? Então, há exemplos, para mim, assim, gritantes de aplicabilidade do critério criado pelo STJ. Qual é ela, Daniel? Segredo de justiça. Imagina que você dê início a uma demanda, requeira o segredo de justiça, o juiz indefere. Não vai adiantar você impugnar essa decisão na apelação ou contra-razões e depois de 4, 5 anos de trâmite do processo, o Tribunal de Justiça ou o TRF fala assim: rapaz, era de segredo mesmo isso aqui. Vamos decretar segredo agora. Agora a Inês é morta. Agora o processo já correu público 3, 4, 5 anos. Então esse recurso lá no fim não serve para nada. Para nada. Então vamos deixar gravado o instrumento. A ideia é essa. Mas é óbvio que o STJ ele dá espaço a uma casuística, né? Porque a gente vai... Primeira pergunta, está no rol? Não está. Segunda pergunta, critério urgência. Se você achar que tem, você vai agravar. E aí seria criado um perigo para o advogado, que o STJ percebeu e acabou aliviando. Em que sentido, Daniel? O STJ diz o seguinte: se você agravar de instrumento e o teu agravo for inadmitido por não ser cabível, quer dizer, o tribunal não acha que é caso de urgência, você pode voltar a impugnar essa interlocutória lá no final, na apelação ou contra-razões. Isso é bastante interessante porque é uma exceção ao princípio da consumação. Quando a gente vai estudar princípios recursais, vem a ideia de que você só pode recorrer uma vez de cada decisão. E aqui você vai estar recorrendo 2. De qualquer maneira, é uma liberdade não, uma segurança que o STJ dá para o advogado. Eu vou dizer para vocês aqui que no dia que saiu esse julgado, eu fiz uma postagem no meu Instagram, que foi a postagem que teve mais acesso até hoje, que era uma foto de uma placa, essas placas de parede de bar, de madeira, sabe, talhada na madeira. E a placa dizia o seguinte: é proibido dançar colado, mas se quiser pode. Era isso. Eu coloco a placa na postagem, embaixo, o número do julgado, tracinho, taxatividade mitigada. É isso. Porque taxatividade mitigada é uma das expressões mais curiosas que o STJ já teve oportunidade de criar. Né? Se é taxativo, não pode mitigar. Né? Se mitigou é porque já não é mais taxativo. Mas já sabemos o que ele quis dizer, né? Que é, no final do dia, para a nossa advocacia, o que efetivamente interessa. Uma outra consideração que eu queria fazer aqui, são mais 2, viu? Eu não vou cansá-los além do limite da paciência. Mas uma outra que eu queria comentar aqui é o artigo 932, parágrafo único do CPC. É o artigo que estabelece o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. Basicamente, segundo o princípio, se houver um vício sanável,
o relator do teu recurso, ele é obrigado, tá? Não é faculdade, conveniência, não. Ele tem o dever de te intimar, te dar 5 dias para você sanear o vício. Daniel, vem funcionando? Vem funcionando. Né? Então, recurso sem assinatura. Eles vão te chamar para assinar. Advogado que interpõe recurso sem ter procuração nos autos. Eles vão te chamar para juntar a procuração. Falta de documentos a instruir o agravo. Aí tem até previsão expressa, né, no 1017. Você vai ter também 5 dias para juntar. Errei a guia de preparo, Daniel. Também tem lá a previsão expressa. Você vai ser chamado a corrigir. Então, está funcionando o 932, parágrafo 1. Só que tem um problema, e aqui o advogado ele tem que ficar muito esperto nisso. Assim que entrou em vigência o código, aliás, 3, 4 dias antes da vigência, o STJ se reuniu numa reunião administrativa e elaborou 7 enunciados administrativos que, na verdade, eram visões do STJ sobre a interpretação do código que ainda nem tinha entrado em vigência. E o enunciado 6, que é o que me interessa aqui, ele disse que esse dispositivo aí, o 932, parágrafo único, ele só seria utilizado para vícios estritamente formais. Entra em vigência o código, e o que nós descobrimos? E isso por entendimento tanto do STJ quanto do STF. De que o recurso ele tem forma e conteúdo. Okay? Só que tanto a forma quanto o conteúdo tem que respeitar requisitos formais. Eu sei que fica estranho falar, né? Requisitos formais da forma e requisitos formais do conteúdo. Mas é exatamente isso. E os vícios estritamente formais são aqueles que violam os requisitos formais da forma. Os vícios dos requisitos formais do conteúdo não são entendidos pelo STJ como vícios estritamente formais. Resultado: você não vai ter oportunidade para sanear esse vício no prazo de 5 dias do 932. Daniel, me dá esse vício aí. É a maior causa de inadmissões de recurso especial atualmente no STJ. O que é, Daniel? A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O advogado aqui ele tem que ter muita atenção, porque é óbvio que essa quantidade de inadmissões é fruto da jurisprudência defensiva. Claro, óbvio. Mas você não pode deixar margem para te pegarem. Então você tem que ter muito cuidado na hora de recorrer, seja o recurso que for. Identifique todos os fundamentos da decisão. Identifique todos. Mas aí tem obter dicta, racho desse, não interessa. Pega tudo que foi falado na decisão e faça a impugnação. Adriana, mas aqui eu acho inútil impugnar esse fundamento. Faça a impugnação. E deixe claro na peça. Eu até instruo meus advogados do escritório a pegar e fazer remissões a trechos do julgamento. Põe lá entre parênteses, para ficar bem claro. Eu estou batendo aqui, ó. Tanto estou batendo aqui que aqui. É disso que eu estou falando. Porque nós, como advogados, nós não podemos dar murro em ponta de faca. Se você pegar 10 recursos especiais que o fundamento foi esse, eu faço uma projeção de meio a meio para estar certo e meio para estar errado. Não, o cara fez o que tinha que fazer aqui, Daniel, pelo amor de Deus. A fundamentação do recurso dele não está lá aquela pérola, mas, pô, dava para admitir. Tá, dava para admitir, mas também dava para não admitir, e nesse dava, não dava, é inadmissão. Então, você não quer chorar depois? Então faz o trabalho antes. É muito simples assim. Daniel, eu queria tanto um judiciário mais adequado, que não ficasse pegando pelo em ovo para inadmitir os meus recursos. Eu também. Tá? Quem sabe um dia. Mas não é o que nós temos hoje, e nós temos como advogado que trabalhar com o que a gente tem hoje. E o meu comentário final vem muito aqui
num ponto que o Bruno tocou, que de fato foi a grande aposta do legislador em termos de economia, que é essa ideia da eficácia vinculante, né? Tanto de precedentes qualificados, como de súmulas também, né? O artigo 927 do CPC, ele nos traz essa nova realidade. É um sistema que está funcionando, Daniel? Ainda não. A gente ainda percebe que há uma insegurança jurídica, porque muitas vezes o jogador não conhece o precedente vinculante e outras tantas ele conhece, mas não respeita. Mas, de qualquer maneira, perceba que aqui o advogado tem uma participação assim, absolutamente essencial. Ah, Daniel, mas o juiz tem que conhecer os precedentes de ofício. Ele tem, como ele tem que conhecer a lei. Tem que conhecer tudo. Agora me responde uma coisa, seja bem sincero. Você vai fazer uma inicial, tá? Aí teve um problema ali. Aí você não manja muito direito, sei lá, direito contratual, você não sabe bem. Mas aí você vai lá ler, você vai ler o Código Civil. De repente, você encontra um artigo, ele é a resposta para a controvérsia. É a resposta da controvérsia. Está ali, literal. Parece que escreveram para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que iura nocte curia. O juiz conhece o direito, o juiz sabe o direito. Dai-me factum, dabutibius. Me dê os fatos que eu te dou o direito. Tá ótimo. Pergunta sincera. Você, na inicial, transcreve esse artigo? Ou você simplesmente diz, eu estou tutelado pelo ordenamento jurídico, excelência. Encontre o artigo que me tutela. Numa espécie de onde está o óleo jurídico, né? Tá lá, agora você vai lá encontrar. Ô, meu amigo, minha amiga, se você respondeu, Daniel, eu não indico mesmo esse artigo, você tá louco. Você tá completamente transtornada. Você não está no seu juízo normal. É hora de você dar uma parada aí, de repente a pandemia te fez mal e tal. Porque é óbvio, ululante, que você vai mencionar o artigo ali em negrito. É óbvio. Qual a razão de você não fazer isso? Ah, porque a lei não me exige. A lei exige na inicial fundamento jurídico. E fundamento jurídico é diferente do fundamento legal. Não interessa que a lei te exige ou não. Interessa o que é bom para o teu cliente. Já dá mastigado para o juiz, pelo amor de Deus. E do mesmo jeito é o precedente vinculante. Ah, mas o juiz tem que conhecer de ofício. Tem que conhecer de ofício, mas não conhece. Imagina quantos temas de repercussão geral a gente não tem julgados. Quantos temas de recurso repetitivo no STJ a gente não tem julgados. E agora ainda vem IRDR, agora ainda vem IAC. É uma quantidade absurda de precedentes vinculantes sendo criadas. E você vai ficar confiando que o juiz sabe? Para! Então, hoje, o advogado tem uma participação muito ativa na menção a esses precedentes vinculantes e na impugnação pela via recursal ou outros meios, quando admitidos, na hipótese do juiz não respeitá-los. Nós temos que aprender, que a gente não sabe, porque a gente nunca fez, nunca levou a sério, ler decisão. Não é para ler a ementa, meu amigo. Não é a ementa que você vai ler. Você vai ler a decisão, o acórdão. Porque o que vincula não é a ementa, é a ratio decidendi. São os fundamentos principais. E no dia que você começar a identificar fundamentos principais da decisão, você vai começar a quê? A fazer o distinguishing, a distinção. Sabe o que eu vou fazer hoje, às 13h30? Uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. Sabe o que a parte contrária ela fez? Ela juntou um julgamento de 2000 do STJ com interpretação de uma norma do Código Civil que lhe daria razão no que ela está falando. Eu fui ler o julgado, falei, estranho, porque o julgado trata de prestação de contas e o nosso assunto aqui é totalmente diferente. Eu não estou vendo, não, esse match, né, que agora está na moda, match. Não estou vendo esse match, não. Aí fui pesquisar mais, e aí é uma dádiva, né? Caiu do céu. Hoje eu vou deitar e rolar. Um julgamento da mesma terceira turma, 2009, fazendo a distinção. Falando, peraí.
Para provar isso aqui, esse julgamento não se aplica. E o para provar isso aqui é o do meu caso. Então, eu vou falar para os desembargadores, excelências. O que o julgamento diz não aplica no meu caso. No meu caso, inclusive, o entendimento é ao contrário. Está aqui no julgado. Perceba, se eu ficasse só na ementa, eu não ia conseguir fazer nada disso. Se eu não tivesse lido os 2 acórdãos e visto, né, essa distinção feita pelo STJ no ano de 2009, a mesma turma, dei sorte nisso ainda, a mesma turma do primeiro julgamento. Então, eu queria encerrar aqui a minha participação só chamando os colegas advogados a uma nova realidade de estudo e de preparação. Com o mesmo zelo que você trabalha a doutrina, você lê os livros, faz citações nas peças, eu acho, obviamente, essencial, não dá mais para desprezar a jurisprudência consolidada, os precedentes qualificados, não dá mais, é instrumento de trabalho. Então, hoje, gostando ou não, você vai ter que conhecer a lei, você vai ter que conhecer a doutrina e você vai ter que conhecer os precedentes vinculantes, seja para aplicá-los, seja para não aplicá-los, né, pela superação, pela distinção. Você vai ter que saber, aprender, na verdade, a trabalhar nessa nova era dos precedentes vinculantes, né? Bom, com isso eu termino aqui a minha exposição e fico à disposição para eventuais perguntas, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar falando aqui na OAB de Santo André, e quando o nosso novo normal, né, se estabelecer, espero um novo convite, né, para que eu possa presencialmente ir até Santo André para matar as saudades aí dessa cidade que teve uma participação muito importante na minha vida, como narrado lá no início da exposição. Obrigado. Eu que agradeço, professor Muito Daniel. obrigada, doutor. Com certeza Pode falar, com certeza o convite já está feito. Professor, eu tenho algumas questões que me inquietam um pouco com relação ao novo CPC e a sua efetividade e talvez a sua desvirtualização aí pelos operadores do direito, pelos magistrados, e que eu vejo, após essa pandemia, como a gente pode dar um salto no processo. E aí, o primeiro ponto que eu tenho aqui para questionar o senhor é com relação à obrigatoriedade da audiência de conciliação e mediação no procedimento comum, que, à época, né, da entrada em vigor, muitos se questionavam entre os magistrados como que eles iam fazer, como iam implementar essa audiência de conciliação e mediação. E para nós advogados também, né, professor? Nós sabemos, eu também já advoguei para a instituição financeira, e nós sabemos que muitas vezes a gente precisa deslocar até o fórum para uma audiência de conciliação e que nós sabemos que vai ser inexitosa, inevitavelmente. Então, nesse contexto, eu pergunto ao senhor se o senhor acha que as audiências telepresenciais será uma solução para essa audiência obrigatória no procedimento comum. Bom, Bruno, aqui é aquela típica, né, ditado, só faltou combinar com os russos, né? Porque a ideia da audiência de mediação e conciliação ela é interessante, mas ela demandaria, obviamente, um investimento, uma criação de estrutura que o judiciário não tem, não faz, não fez e não vai fazer. Então, cria-se a ideia boa de difícil implementação. E aí a coisa acaba não funcionando, naturalmente. É claro que a virtualização da audiência ela pode ajudar em facilitar, né? Mas não só na audiência de mediação, eu vejo isso para todos os atos processuais. Então, hoje mesmo, a minha sustentação oral eu vou fazer aonde? Eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro, né? E ela calhou de ser em São Paulo. Já fiz em outros estados, aqui também onde eu estou, né? Estou fazendo uma live aqui em Santo André, daqui a 2 horas eu estou no TJ de São Paulo, às 7 horas eu vou estar fazendo uma outra live com uma pessoa do Rio Grande do Sul e assim a vida vai, né? Então, essa virtualização, né, dos atos processuais e dos atos da vida mesmo, né, acaba facilitando a economia processual. Eu acho bastante adequado. Não sei se é porque eu estou acostumado também, né? Porque eu gravo há mais de 15 anos, eu gravo aula em estúdio, né? Eu estou acostumado com câmeras, com gravações e tal, mas eu vejo positivamente.
Na minha percepção, essa audiência, eu acho que teve um exagero do legislador, mas como eu não acho que seja um exagero inconstitucional, eu tenho que aceitar. Que é a ideia da dupla manifestação de vontade para que não tenha audiência. O legislador exige que autor e réu digam que não querem, né? Na minha percepção, se um deles dissesse que não queria, seria já um processo sem essa audiência. Mas o legislador fez uma opção, para mim não é a opção mais adequada, mas por não entender ele inconstitucional, eu acho que ela tem que ser respeitada. Eu vou fazer duas perguntas, tá? Até para facilitar. A primeira pergunta é se, passado 4 anos de vigência do CPC, conseguimos afastar a jurisprudência defensiva. Tá? E aí, respectivamente, com relação à questão de comprovação do feriado local pelo STJ, enfim. E a outra é o juízo de admissibilidade da apelação agora em segunda instância. Né? O que o senhor acha com relação a esse tema do juízo de admissibilidade? E se o legislador não poderia ter avançado um pouco, retirando o efeito suspensivo automático, uma vez que esse juízo de admissibilidade já ia ser feito pela segunda instância, né? Então, se o desembargador ou o relator já vai fazer o juízo de admissibilidade, e já verifica ali se é o caso ou não de atribuir efeito suspensivo. Bom, Bruno, a primeira pergunta, porque eu fiquei tão concentrado na segunda que eu esqueci a primeira. A primeira é sobre se nós conseguimos jurisprudência defensiva. superar a jurisprudência defensiva. Não. A jurisprudência defensiva é Highlander, né? Who wants to live forever, né? Vai viver para sempre. O que o CPC 2015 ele fez foi matar as jurisprudências defensivas consolidadas. Aí o que os tribunais fazem? Passam a criar novas. Correr atrás do rabo. Porque a jurisprudência defensiva, ela é uma política judiciária. Política judiciária dos tribunais superiores, que contaminam, claro, os tribunais de segundo grau, de inadmissão recursal. Então, enquanto não houver uma mudança da mentalidade dos tribunais, nós nunca vamos estar a salvo da jurisprudência defensiva. Você comentou uma aí, perfeito, né? A questão da comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso. Quer dizer, todo o código conspira contra, né, a preclusão consumativa nesta hipótese. Isso absolutamente sanável, intima a parte, ou mesmo no agravo interno, deixa ela comprovar que teve um feriado local, de que ela estava realmente dentro do prazo, e aí o STJ vai lá e tem a solução mais condizente com uma jurisprudência defensiva. Essa mesma que eu comentei do 932, dos vícios estritamente formais, o 932 não fala nada disso. Ele fala em vício formal. E aí vem uma interpretação mais restritiva. Então, não adianta. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, nós não vamos nos ver livres da jurisprudência defensiva. Agora, com relação ao segundo questionamento, eu acho que o legislador, na verdade, ele deveria ter feito 2 inovações na apelação. A primeira seria tirar o efeito suspensivo em regra. Daniel, mas isso é muito perigoso. Será que é perigoso? Porque na lei de locação, todas as ações locatícias não têm efeito suspensivo. No mandado de segurança, apelação não tem efeito suspensivo. Nas ações coletivas, não tem efeito suspensivo. E pelo que eu saiba, nunca aconteceu nenhuma grande tragédia nessas espécies de demanda por conta do recurso de apelação não ter efeito suspensivo ao apelégis. Na minha percepção, o que a gente teria que fazer? Primeiro, eliminar o primeiro grau no tratamento da apelação. Por que a apelação continua a ser interposta no primeiro grau? A parte contrária contra-razoa, e só aí o cartório manda para cima. Para quê? Para que isso? Para mim, a interposição da apelação teria que ser feita diretamente no tribunal. Não tem mais sentido ela passar pelo primeiro grau. Quando havia a possibilidade de admissão ou não, aí tudo bem, mas agora não. Então, na minha visão, seria como um agravo. Exatamente como um agravo. Eu interponho no tribunal, e hoje é processo eletrônico, não precisa nem instruir nada, né? Você só faz emissão aos autos, então você interpõe no tribunal e pede o efeito suspensivo, se for o caso. Né?
mas o legislador ele não fez nem uma coisa nem outra, né? Ele, de inovação mesmo, só tirou a admissibilidade em primeiro grau, mas a apelação continua interposta em primeiro grau, continua a ter um procedimento em primeiro grau e continua, pelo menos em regra, a ter os dois efeitos. Eu já vou finalizar para a última questão, só um adendo aqui, que o professor Cássio ele fala muito sobre isso com relação à advocacia, e como o senhor tocou nesse ponto, me parece que ainda a cultura da advocacia não entende que a tutela provisória ela pode ser requerida, inclusive na sentença. E aí o efeito disso é exatamente isso, afastar a regra para a gente conseguir a exceção, né, professor? O professor Cássio ele fala muito bem disso, né? Então, a gente vê pouco advogado utilizando a tutela de urgência ou a própria tutela de evidência no pedir lá, no final do processo, para que o juiz conceda na sentença, o que vai retirar o efeito suspensivo da apelação. Professor, eu encaminho para a minha última questão, eu acho que essa é um pouquinho mais polêmica, eu já acabei lendo a obra do senhor, mas peço para que o senhor, se possível, responda. A gente tratou do artigo 190, né, do negócio jurídico atípico, e no que tange o negócio jurídico atípico, o que o senhor entende? As partes poderiam convencionar um título executivo extrajudicial, ainda que não esteja no rol trazido pelo legislador? Olha, Bruno, eu não vejo problema nenhum, né? Porque, na verdade, você convencionar a existência de um título executivo é algo que afeta exclusivamente ao interesse das partes envolvidas naquele negócio jurídico. Não há nenhuma razão aí de ordem pública, isso não afeta diretamente a atividade jurisdicional, e parece que é algo absolutamente possível de ser feito. Só não vale a pena, né? Só não vale a pena. É uma polêmica que o advogado não precisa enfrentar. Por quê? Porque nós aqui no Brasil somos pródigos, somos internacionalmente reconhecidos como pródigos na criação legal de títulos executivos extrajudiciais. Para nós tudo é título executivo extrajudicial. Então eu fico me perguntando, se você vai lá celebrar um negócio jurídico, pede para 2 testemunhas assinarem, testemunhas que não são testemunhas de nada, pega 2 pessoas no corredor, manda assinar e está resolvido, né? Quer dizer, se isso é um título executivo, para que você vai querer criar um título que não está lá previsto em lei? É aquele tipo de esforço que gera uma discussão acadêmica, intensa, pode, não pode, mas que você, como advogado, mantenha-se fora disso. Fala, meu amigo, não, nós vamos fazer. Né? Nós vamos assinar, eu e ele, e vamos falar. Isso aqui não tem assinatura de testemunha, mas nós estamos convencionando que é título executivo. Para quê? Para que você vai fazer isso? Pega logo os estagiários que estão passando no corredor ali, manda assinar e acabou. Não tem sentido prático você querer criar algo que vai te gerar polêmica no futuro. Então, a minha resposta é sim, eu entendo que é cabível e não faça. Basicamente, é isso. Como advogado, não vale a pena fazer. Perfeito, professor. Acho que eram esses os questionamentos. Agradeço mais uma vez. Se me permite aqui, Bruno, eu gostaria de primeiramente parabenizar a palestra do professor Daniel, como sempre muito claro, muito didático, muito preciso em suas colocações. E eu gostaria de direcionar uma pergunta ao professor, se me permite. Eu não sei se ela foi abordada, porque por um instante aqui no final da apresentação do doutor, caiu a minha internet. São os ônus e os bônus da vida online, né? Mas eu acho que a gente vê uma preocupação do legislador em 2015, mais do que trazer celeridade ao processo, mas sim buscar uma efetividade da tutela jurisdicional. E eu gostaria de ver, a gente entender a opinião do professor a respeito do poder geral de efetivação das decisões do juiz, no artigo 139, sobretudo nas medidas executivas atípicas. Qual que seria a posição aí do professor? Porque a doutrina morre de amores e odeia também, ao mesmo tempo, essa previsão legal. É verdade. Eu tive a oportunidade de escrever, né, sobre esse tema, um artigo, faz algum tempo, já saiu na Repro, realmente causou muita comoção e há muitos amores envolvidos aqui na solução dessa questão. Mas eu particularmente, venho gostando bastante da posição que o STJ vem adotando com relação ao tema. Né? O STJ, para mim, vem dando a solução
absolutamente adequada a essa questão a dizer o seguinte, olha, você tem acesso aos meios atípicos, ainda que eles sejam, de alguma maneira, restritivos a direitos fundamentais do devedor, até porque você vai estar fazendo isso para atender um direito fundamental do credor, que é o direito à efetividade da tutela jurisdicional, desde que, primeiro, os meios atípicos sejam subsidiários. Né? Então, a ideia é de que você tem que tentar o meio tradicional, que é o da penhora, né, e expropriação, e só quando perceber-se que este meio é ineficaz, você poderia partir para retenção de passaporte, suspensão de CNH e outros meios atípicos que o advogado consiga imaginar. Segundo, a questão da adequação. Né? E essa questão da adequação, ela acaba se dividindo em 2 tópicos. Primeiro tópico, você não pode pressionar alguém a cumprir uma obrigação materialmente impossível de ser cumprida. O que isso significa? Que se o executado não paga, porque não tem patrimônio para pagar, ele não pode sofrer a multa, as medidas atípicas. Não pode. Né? E não pode por quê? Porque senão isso vira uma sanção processual. Você volta à época em que a execução era usada como vingança privada do exequente. Isso, obviamente, no Estado Democrático de Direito não pode ser admitido. Então você vai impor essas medidas a quem, Daniel? Aquele que não paga porque não quer pagar. E porque sabe, além disso, que os meios típicos de execução não chegam até ele. E por que, Daniel, não chegam até ele? Porque ele se vale da blindagem patrimonial. Nós, a cada dia que conversamos, a hora que a gente começou esse evento, os esquemas de blindagem eram A hora que a gente acabar, já está mais avançado. Então, o fato é que você tem indício, a necessidade, né? O STJ coloca isso. Você tem que levar ao processo indícios de que o sujeito tem patrimônio oculto. E que indícios são esses? Você encontra nas mídias sociais, porque hoje a gente tem a figura curiosa do devedor ostentação. Então, o sujeito deve para todo mundo, não tem uma cueca no seu nome, mas está sempre postando, carro novo, viagem, é o bacanão. Aí você fala, excelência, se o cara é o bacanão, cadê o meu dinheiro? Né? Vamos lá, né? Vamos para cima, né? E quem sabe o exemplo mais óbvio, inclusive em que deu certo, né, a medida, seja o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho teve a apreensão do passaporte, antes dele se enrolar aí, né, lá na Justiça do Paraguai, e aí fez um acordo para pagar uma dívida de 9 milhões de reais com o MP ambiental lá do Rio Grande do Sul. Apareceu o dinheiro, apareceu 9 milhões de reais. Aí o cara foi preso, pagou mais 1.500.000 de fiança, apareceu o dinheiro. E agora eu fiquei sabendo que ele foi solto e fretou um avião para voltar para o Brasil. Apareceu, o dinheiro apareceu, meu Deus. Né? Porque, obviamente, o Ronaldinho era um devedor que não pagava porque sabia que com a blindagem patrimonial que ele construiu, penhora e expropriação nunca seria eficaz contra ele. Né? E o outro aspecto da adequação, que eu acho que o STJ também manda muito bem, são as situações singulares do devedor. Porque, obviamente, suspender a CNH é diferente de suspender a CNH do meu irmão. Por quê, Daniel? Porque o meu irmão é motorista. Ele presta serviços de motorista. Então, é óbvio e evidente que se você suspende uma CNH e isso afeta o exercício do trabalho do devedor, a gente não vai poder admitir. Da mesma maneira, eu vou reter o passaporte, mas aí ele prova que faz viagens ao exterior por conta de um tratamento de saúde que só pode ser realizado no exterior. Então, você vai matar o devedor, é isso? Voltamos à lei das 12 tábuas, porque se o sujeito não sair do país, ele morre. Pô, aí não, né? Aí o cara vai poder sair. Então, o STJ fala disso, né? De que deve ser considerado, no caso concreto, as singularidades do devedor. E, por fim, que aí é uma garantia mais voltada, né, por exigência do judiciário do que das próprias partes, que é a exigência da fundamentação. Falou, excelência, você quer partir para esse caminho aí de tutela atípica, meios atípicos? Então você fundamente bem. Faça uma fundamentação qualificada para justificar o abandono do meio típico executivo e a adoção dos meios atípicos. Então a gente já tem já temos vários precedentes, né?
da terceira, da quarta turma, até a primeira e a segunda acabam tendo precedência também nesse sentido. Eu acho que é isso, né? Ainda, né, que nós tenhamos uma ação declaratória de inconstitucionalidade, está lá no STF, foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, não houve liminar, né? Então está lá nas calendas, sabe-se lá Deus que dia vai ser. Quando vai acontecer? Mas ainda tem essa questão também, né? Que o STF vai ter que um dia enfrentar. Perfeito, professor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua colocação. Eu gostaria, então, de... Podemos encerrar, Bruno? Sim, sim. Gostaria de agradecer muito você, seu pronto atendimento quando a gente montou a Semana Jurídica, a brilhante palestra que você trouxe com o Dr. Daniel. Quem atua no contencioso, que é o meu caso também, foi perfeita a palestra, muito esclarecedora. A OAB está sempre aberta para o senhor. E pode ter certeza que, voltando à nossa vida normal, aí vai ser uma das primeiras palestras. Eu falo com o Bruno, ele fala com você e volta. Tá? Excelente palestra, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Rosana, para ela estar aqui. Ela e o Rodrigo estão representando a Andréia. Vou passar para a Rô para as considerações finais dela e depois o Rodrigo já encerra. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a nossa querida doutora Aline Romagnoli, é nossa diretora de eventos. Ela vem trabalhando nos bastidores, né, para que esse nosso evento ocorresse. Eu sei o quanto ela tem se dedicado para dar tudo certinho, para que as coisas aconteçam. Então, eu só tenho a agradecer, porque nós da diretoria, o Rodrigo juntamente, sabe que nós temos um timão, né? A gente realmente tem uma equipe maravilhosa, pessoas engajadas, pessoas empenhadas, como a exemplo aí da nossa querida Aline. Então, Aline, muito obrigada pelo seu empenho, pela sua participação, pela sua dedicação. Eu agradeço também e com muito carinho ao nosso secretário adjunto, doutor Rodrigo, que é nosso amigo de diretoria, em todas as reuniões calorosas, está presente, a gente discutindo os assuntos da diretoria. E então ele traz ideias novas, tem uma visão aí do jovem, né? Então ele acaba contribuindo muito com as nossas decisões. Ele é sempre pontual, sempre muito certeiro, é um estudioso, né? Tá, daqui a pouquinho acho que acaba o mestrado, é pai do Arthur, então ele tem muito a contribuir com a gente como pessoa, como profissional, e eu sou muito contente de você estar conosco nesse time. Eu Obrigado, quero agradecer também ao professor Bruno. O professor Bruno ele vem fazendo trabalhos maravilhosos frente à comissão de processo civil, traz nomes maravilhosos como o do professor Daniel para dividir um pouquinho de conhecimento conosco. Na verdade, a gente acaba ficando muito curioso, né? Cada palestrante que traz alguma coisa, a gente acaba querendo saber mais um pouquinho, e o professor Bruno acaba sempre apimentando nesse sentido. Muito obrigada, doutor, pelo trabalho que vem fazendo juntamente com a nossa diretoria. Eu agradeço e parabenizo o professor Daniel, deixa as portas da nossa subseção aberta, já é nosso convidado, já a doutora Aline já o convidou, mas eu reitero aqui o convite, ainda mais que o senhor conhece a nossa província, então pode voltar quantas vezes quiser, e aí já mata a saudade. Então, bom dia a todos, bom trabalho, e com certeza nos encontraremos numa próxima oportunidade. Doutor Rodrigo, por favor, faça seu encerramento. Bom, antes de mais nada, agradeço as palavras da minha querida amiga Rosana. Acho que não sou merecedor de tantos elogios. Eu que tenho aprendido muito com esse timaço aqui da diretoria da OAB de Santo André. Sempre muito bem comandado pela nossa querida presidente, a doutora Andréia. Então, eu que agradeço sempre pela oportunidade de estar ao lado de pessoas tão competentes. Como dito pelo nosso também brilhante presidente da comissão atuante, que é de processo civil, Bruno, as obras do Dr. Daniel Amorim sempre são muito precisas para a advocacia. Eu, como advogado, também atuante do contencioso, posso dizer que sempre as colocações dele são pertinentes para o nosso dia a dia, sempre são de muita
acrescentou muito realmente no dia do advogado. Então, eu já sabia de antemão que teríamos aqui uma excelente palestra, e de fato foi, com suas colocações. Parabenizo o professor Daniel Amorim, que trouxe duas novidades de que eu não sabia, e agora eu passo a saber, que ele já foi conterrâneo nosso aqui de Santo André. Então, a nossa subseção e a comarca sempre vai estar de porta aberta para recebê-lo. E outro ponto que eu não sabia é que ele era torcedor da nossa querida Lusa. Então, mais um ponto aí de bom gosto para o professor Daniel Amorim. Então, obrigado por participar conosco, de dividir essas suas posições. O senhor será sempre muito bem-vindo aqui em nossa subseção. Se ninguém mais tiver algo a acrescentar, então vou poder encerrar aqui esse nosso evento. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Só estendo os agradecimentos, professor. O senhor sabe que eu estava correndo atrás dessa palestra há algum tempo, né? Sei da agenda do senhor, então agradeço pela disponibilidade, pela humildade de ter aceito o convite. E para os alunos, para os colegas que estão aí, eu sugiro acompanhar o professor Daniel nas redes sociais, que está fazendo também, nesse momento de pandemia aí, várias lives muito esclarecedoras sobre vários pontos polêmicos do CPC. No mais, agradeço a diretoria, agradeço a doutora Viviane também, que vem acompanhando de perto a nossa comissão. E é isso, pessoal. Um bom dia, boa terça-feira, e seguimos, né? Seguimos o nosso dia. Obrigado, Bruno. Então, um abraço a todos, um bom trabalho a todos e um bom dia. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.